E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver as últimas notícias do São Paulo, tudo que o craque Miller falou sobre o tricolor São Paulo, que tem jogo importantíssimo quinta-feira contra o Atlético Mineiro para tentar reverter a derrota pré-data FIFA lá no Morumbi, e também toda essa treta aí sobre a anulação do jogo contra o Fluminense, medida tomada pelo presidente Júlio Casado. A gente vai estar vendo tudo aí no vídeo de agora. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre Atlético e São Paulo, sobre a anulação do jogo, sobre o tricolor, sobre muitas coisas. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o elenco do São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira de manhã, pensando aí na sequência da temporada, que o mês de setembro tá bem quente, mas quente mesmo estão os bastidores do clube por conta justamente desse jogo e desse pedido de anulação que saiu ou sairá ainda nesta segunda-feira. O presidente Júlio Casares deu uma entrevista hoje ao UOL, portal UOL, e ali ele falou sobre a situação. Esqueceu qual é essa situação? Lembre-se lá que antes da data FIFA, o São Paulo visitou o Fluminense, perdeu por 2-0. Mas no primeiro gol, houve ali uma situação que causou um certo alvoroço, porque há uma contradição na visão do São Paulo em relação a esse lance, que o árbitro Paulo César Zanovelli teria dado vantagem, mas o zagueiro Thiago Silva vai cobrar a falta. Ele pega a bola com a mão, acaba então que é um novo lance, então São Paulo entende que ali deveria... O gol que posteriormente acontece deveria ser anulado. Olha só o que o presidente do Tricolor diz e o que ele fala em relação à situação realmente de pedir essa anulação de jogo, já que o tempo, limite para fazer um pedido à CBF já passou. Olha só. E nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos. Não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo em benefício do São Paulo, não. É em benefício do futebol. Ninguém gosta de anular um resultado do que foi dentro do campo. Mas quando ele há um erro de direito tão caracterizado com tantas provas, o bom direito está aí. Quando aconteceu o jogo, serenamente, na segunda-feira, nós representamos documentalmente pedindo a disponibilidade do áudio e com a imagem, como foi colocado aqui. O atraso foi estranho? Foi, mas nós reiteramos num outro ofício, ou seja, nós produzimos que se alguém for alegar prazo, quem estava fora do prazo ou comprometeu algum prazo processual, foi a própria entidade. Aí então Casares falando sobre esse respaldo que ele entende que o São Paulo tem diante desse período que o clube ficou sem o áudio do VAR. Por que o áudio do VAR é importante? Porque é nesse áudio, nessa situação, que é comprovado que há esse erro de direito. O São Paulo entende que é uma prova irrefutável. O que é erro de direito? É quando o árbitro não segue uma regra de futebol. Nesse caso, ele havia dado uma vantagem, ele diz que dá vantagem, no entanto, o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, coloca a mão na bola, iniciando uma nova jogada. Então, o São Paulo entende que ali deveria ter havido uma falta para o São Paulo cobrar, justamente porque era para ter sido uma vantagem. Tá certo, Mi? Então essa situação ainda vai dar pano para manga. O São Paulo vai pedir sim a anulação dessa partida, como o próprio Casares disse, por esse erro que é irrefutável. Enfim, ele acredita que não adianta apenas afastar esse árbitro ou haver uma reciclagem, mas sim que esse seja um caso aí para abrir precedentes em relação ao Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês, vocês acham que isso vai avançar de fato no STJD? Olha, argumentos o Júlio Casares tem. O Júlio Casares foi perfeito, tá? Primeira coisa, o Zanovelli, que foi o árbitro do jogo, ele tem que... A primeira coisa, perder o escudo FIFA, porque ele é um árbitro FIFA. Segunda coisa, ele tem que voltar a apitar ano que vem na terceira divisão, se reciclar completamente, porque
O Casares tem razão, ele foi completamente despreparado, emocionalmente desequilibrado, gritando e xingando todo mundo, foi ao VAR e não conseguiu escutar a orientação do Igor Júnior Benevenuto e os seus auxiliares ali na cabine, falando que teve um reinício com a mão na bola, e ele não estava nem aí, virou as costas, falou, gol legal, acabou, dei vantagem, foi gol. Ele se enrolou, eu não sei se ele está com algum problema pessoal, se ele não estava bem naquele dia, eu sei que o que ele fez foi um desserviço para o futebol e para a arbitragem, que já vem sofrendo bastante. Me chamou a atenção a demora para a CBF divulgar o VAR, o áudio do VAR. Tá certo que a CBF está com problema no site desde que mandou embora o funcionário do TI, e esse funcionário do TI da CBF acabou hackeando um monte de coisa lá, e o site da CBF não funciona há alguns meses. E eles estão apanhando para conseguir revitalizar o site da CBF. Olha o absurdo a que ponto chegou a CBF nesse sentido. E ninguém se manifesta, o CNM não fala nada, o Bassols não fala nada, que é o responsável pelo VAR, e se o São Paulo não insiste, iam jogar ali com a barriga, levar a banho-maria, e não ia acontecer nada. Então o São Paulo tem toda a razão, e se o STJD for justo, anula o jogo. Eu também não gosto de ficar anulando o jogo, tapetão. O resultado legítimo do jogo foi a vitória do Fluminense, não foi por causa da mão do Thiago Silva que o Fluminense ganhou, mas foi sim erro de direito. Se está na lei, a lei tem que ser cumprida. E a lei fala que erro de direito pode anular o jogo? Deve anular o jogo, não é que pode, deve anular o jogo. Então tá na lei. E aí, Miller, o que você acha? Olha, também tem, claro, né? Tem muitas vertentes, né? O jogo não foi 1-0, o jogo foi 2-0. É que esse foi o primeiro gol, né? Então, exatamente. Mas saiu outro gol, né? O Fluminense pode alegar e dizer, nós temos 2 gols, vemos um só. Foi só um. Você entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o São Paulo tem toda a razão, o Xará disse muito bem, explicou muito bem, né? O São Paulo impedia a anulação da partida, mas, como a gente sabe, a justiça desportiva no Brasil é muito fraca, é muito conivente com os erros da arbitragem e tá agora do VAR. Para mim, na minha modesta opinião, não vai dar em nada. Eu até acho que não vai dar em nada também, sabe? Uma coisa é achar justo que o São Paulo entre, outra coisa é achar... toda a razão. E outra coisa é achar que pela legislação tem margem para anular o jogo, só que no final das contas a lei vai ser substituída por vamos acomodar aqui. Vamos... Até porque não tem data, né, Xará? Eles teriam que encaixar entre uma rodada e outra aí e fazer não tem jeito. Né, esperar o São Paulo, se o São Paulo cair fora de 2 competições, o Fluminense também, eles pegam uma semana livre, por exemplo, que o Palmeiras vai ter. Mas não vai dar para ficar esperando para ver se cai. Claro. Tem que decidir agora. Tudo é muito difícil, tudo é complexo. Mas assim, a grosso modo, e pela frieza da lei... Hein? Ó, vai abrir um precedente. O problema então. é que esse tipo de erro de direito não acontece toda hora, né, Michele? Não. Um árbitro demonstrar um erro da regra do jogo não é comum. Erro de arbitragem acontece em todo jogo, mas o erro de direito não é comum acontecer. Por isso que eu não vou muito nessa tese do precedente. Você pode ver que o áudio do VAR foi divulgado. Pois é, mas porque o São Paulo insistiu, senão não ia. Eles estavam levando com a barriga. Iam, deixa passar, tem seleção brasileira, deixa quieto. E o site da CBF não funciona há meses porque o TI foi mandado embora e zoou com o site da CBF e os caras não conseguem arrumar. É um absurdo a gente tem uma equipe de TI maravilhosa aqui, hein? Eu São Paulino lá, é o Henrique. O Henrique me ajudou de novo domingo, hein, com a senha, Henrique. Nossa equipe é boa, mas não... Já comenta aí, você acha que o São Paulo fez certo, o presidente do Júlio Casares fez certo em impedir a anulação do jogo? Você acha que é choro de perdedor? E você acha que vai dar alguma coisa? Sinceramente, você acha que com a arbitragem brasileira sendo do jeito que é, com o Tribunal de Justiça Desportiva sendo do jeito que é, com os juízes e jurados desses tribunais sendo do jeito que são, vocês acham mesmo que isso vai dar em alguma coisa? Principalmente contra o São Paulo Futebol Clube. A gente está vendo um balbuciar, um barulho de um certo tamanho referente a esse caso. Vocês imaginam se fosse o Flamengo tomando essa atitude? Se fosse o Corinthians tomando... O que a mídia estaria falando? O que as entidades estariam falando? O que os comentaristas esportivos, a mídia esportiva, os programas esportivos estariam falando sobre isso? Vocês já pararam para pensar se fosse o Flamengo? Se fosse o Corinthians? Se fosse o próprio Palmeiras? O tamanho desse barulho, será que seria desse modo? Ou seria um barulho diferente? Teria um
balbuciar diferente, porque a gente vê a mídia e isso é em vários aspectos, desde contratações até favoritismo para jogos. Independente de quem o Flamengo contrate, é craque. Independentemente de quem o Corinthians contrate, é craque. Se o São Paulo contratar alguém, tem que ver como é que vai ser. Tem que ver se vai se adaptar. O próprio Lucas Moura foi criticado quando o São Paulo fechou o contrato com ele. Vocês lembram disso? A mídia esportiva. Ah, tem que ver como é que o Lucas Moura vai chegar. É um jogador que não tem espaço na Europa e agora vem pro Brasil, não sei o quê. Agora o Memphis Depay é craque, é gênio. O Cebolinha, que não conseguiu se firmar no todo-poderoso Benfica, é gênio da bola, né? O Luiz Araújo, que estava lá na MLS, a gente cansa de ver isso em vários aspectos. Vocês lembram dos jogos da Copa do Brasil? Vocês lembram? São Paulo contra o Palmeiras. Ah, São Paulo ganhou o primeiro jogo. O Palmeiras vai dizimar, vai reverter o placar com 20 minutos do primeiro tempo. Deu o que deu. São Paulo e Corinthians. O Corinthians ganhou o primeiro jogo. Vocês lembram? Ah, o Corinthians vai conseguir segurar um empate. São Paulo e Flamengo na final? Meu Deus. Quando o Maracanã começar a pulsar, esse time vai vir como um rolo compressor para cima do São Paulo. Tudo pro São Paulo é mais difícil. Tudo. Independente do contexto do que seja. Erros de arbitragem contra o São Paulo aconteceram nesse Campeonato Brasileiro vergonhosos. Pênalti, gol de mão, gol com falta, gol sem falta. Sabe, lances em que o juiz deu falta sem ser falta e saiu e originou o gol do time adversário. Cara, teve gol de mão, cara. São Paulo e Atlético Mineiro na MRV Arena teve literalmente um gol de mão. O cara fez o gol com a mão. E a gente não viu a revolta. A imagem conclusiva. Se fosse o Flamengo e se fosse o Corinthians, vocês acham que teria imagens inconclusivas? A gente está cansado de ver dois pesos e duas medidas para o São Paulo. Sobre tudo, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. O time do São Paulo, graças ao bom Deus e também ao bom trabalho do Casares, que tem que ser criticado quando faz burrada, mas também tem que ser elogiado quando acerta. Júlio Casares mudou o estilo de contratação do time do São Paulo. O time do São Paulo esse ano é um time melhor do que o do ano passado em todos os aspectos. É um time mais bem treinado. O Dorival teve muito mérito no que fez no ano passado, mas muito mérito. Por quê? Porque era um time extremamente limitado, aquele time do Dorival. O banco de reservas era Marcos Paulo, Erisson e David. Era um Deus nos acuda. Esse ano é um time muito melhor. É um time que você tem o Nestor, você tem o Ferreirinha, você tem o Rato, você tem o William Gomes. Você tem um banco de reserva muito melhor do que você tinha no ano passado. Você tem o André Silva, você tem o Luciano, que pode vir no banco, que eu não entendo porque que ele tá no time titular ainda. E o Zubeldia tá sabendo aproveitar isso. Isso quer dizer que o São Paulo vai ganhar tudo? Não. Porque o São Paulo não tem um time para ganhar tudo, mas o São Paulo tem um time para competir de igual para igual com qualquer um. O São Paulo não passa vergonha com ninguém. No 11 contra 11, na hora do vamos ver, não passa. São Paulo poderia ter ganhado do Botafogo do jogo do Brasileiro. Poderia, se o senhor Luciano e o senhor Ferreirinho não perdem aqueles gols. São Paulo poderia ter ganhado do Atlético Mineiro. Lá, se não tivesse aqueles erros de arbitragem, poderia ter ganhado o Atlético Mineiro na Copa do Brasil se o Lucas não perde aquele gol. Mas já dizem, né? O se não entra. Mas o São Paulo não é dominado pelos adversários. Dificilmente. Eu concordo que o São Paulo fora de casa é um time totalmente diferente do que é dentro de casa. E isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. Mas vocês acham que o São Paulo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, o Atlético Mineiro é super favoritaço? O Atlético Mineiro vai amassar o São Paulo? O Atlético Mineiro não conseguiu amassar o Grêmio com um jogador a mais.
Ah, mas venceu. O Atlético Mineiro conseguiu tomar 2 gols do Grêmio com um jogador a mais. Conseguiu virar o jogo? Conseguiu virar o jogo. Por circunstâncias da partida. O Grêmio não conseguiu suportar a pressão. O Renato fez mexidas erradas. E eu assisti o jogo. Mas o Atlético Mineiro deu muita sorte. O Atlético Mineiro tomou cacete do Criciúma. Tomou cacete do Flamengo. Então, o São Paulo tem totais condições de vencer o jogo. Principalmente se o árbitro não deixar o Chorão tomar conta do jogo. Porque existem reclamões, existem caras chatos e existe o Chorão do Hulk. Porque eu nunca vi um cara daquele tamanho, com aquela massa, com aquela... tudo que envolve o todo-poderoso Hulk, ser chorão como ele é. Ele é o cara mais chato do futebol brasileiro. E olha que aqui no futebol brasileiro a gente tem o Luciano, a gente tem o Gabigol, a gente tem o Felipe Melo, a gente tem o Abel Ferreira, o Zubeldia. A gente tem caras chatos. Mas igual o Hulk, não existe ninguém mais chorão que ele, véio. Não existe. Então, nós temos... O São Paulo tem total condição de ir lá e reverter o placar, ir lá e sair classificado nos pênaltis. Assim como pode empatar por 1-1, perder por 1-0, é coisa do jogo. Mas uma coisa eu garanto, não vai ser um jogo fácil. Às vezes os torcedores atleticanos vêm aqui, vai ser 3-0 o Galo, gente. O Galo não tá conseguindo ganhar do Grêmio com um jogador a mais. Olha os últimos jogos do Galo. Olha os últimos jogos do Galo. Acham mesmo que o Galo vai amassar o São Paulo lá na MRV Arena? Não vai, porque não tem time para isso. O Milito ainda não deu um padrão pro time do Atlético amassar o São Paulo. O Atlético não amassa ninguém. Não vai amassar o São Paulo. Principalmente porque o time do São Paulo é um time muito maduro. Independente de como está o jogo, o São Paulo tá ganhando, o São Paulo tá perdendo, o São Paulo tá empatando. O time do São Paulo é um time muito maduro. Sabe o que fazer. Isso quer dizer que o São Paulo vai ganhar tudo? Não, não quer dizer. Tô falando que o São Paulo é um time que sabe o que fazer. Desde o primeiro jogo do Zubeldia, teve um jogo que o São Paulo se perdeu. Um jogo. O São Paulo se perdeu dentro de campo. São Paulo e Vasco, lá na casa do Vasco, aquele 4-1. Aquele jogo parecia o time do Carpini. Foi um catado, o time se perdeu dentro de campo. De lá pra cá, o São Paulo não aconteceu mais isso. Independente de vitória, empate e derrota, o São Paulo sempre foi um time centrado, que sabia o que fazer, que sabia como atacar, que sabia como se defender, que tinha um padrão. As coisas podem não ter dado certo em alguns jogos, por sorte, por incompetência, por cansaço, mas nunca por ser um time perdido, como acontecia em várias vezes no passado. O São Paulo tem totais condições de passar pelo Atlético. E eu acho até melhor jogos assim, em que o São Paulo é taxado como inferior, como não favorito, quando todos apostam todas as suas fichas do time adversário. É nesses jogos que o São Paulo mostra porque é o maior time do Brasil. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!